Deus é maravilhoso, não é? Ele é bom demais o tempo todo. E ter uma família abençoada é plano dele. Você pode dizer, eu recebo isso para mim. Amém. Eu trouxe uma palavra, o título dela é Família. Onde a graça entra, a história muda. E quando eu preparei essa palavra, eu tenho o hábito sempre de falar assim, Maurício, dá uma olhadinha aqui, vê. Olha que você precisa mudar, acrescentar alguma coisa. Aí ele disse, não, tá ótimo, eu quero essa palavra para mim, para o domingo que vem. Eu falei, não, ela é minha. Que Deus te inspire agora. Mas eu creio, sabe, que a gente teve essa série sobre prosperidade e inclui uma família abençoada na prosperidade que Deus tem para você. Deus quer que a gente tenha famílias saudáveis, frutíferas. Isso é prosperidade. Você já imaginou ter um dinheiro no bolso e uma família destruída? Então, nós precisamos, por que eu coloquei esse título? Onde a graça entra. Porque a gente precisa ter uma mentalidade, uma cultura da graça na nossa família. Nós que somos gente da nova aliança, vivemos debaixo da graça de Deus, isso tem que ser verdade no nosso lar também. Então, eu trouxe aqui uma ilustração de uma casa. Imagina uma casa como essa, onde todas as paredes são feitas de vidro. Não só as externas, mas as paredes internas. Tudo é visível. Nada pode ser escondido. Cada erro, cada falha, cada palavra dita fica exposto o tempo todo. O tempo todo exposto. Agora imagine viver dentro dessa casa com sua família. No começo parece até bonita uma casa de vidro. Transparência, né? A gente fala tanto disso, mas com o tempo, essa transparência começa a pesar, porque ninguém consegue viver o tempo todo de constante exposição. A constante exposição gera culpa, vergonha, às vezes medo. Mas aí agora, imagine essa mesma casa, aonde a graça entra. Ela agora vai vir de uma outra forma, uma outra imagem, com cortinas. As cortinas separando aquele ambiente do ambiente externo. Essa casa agora começa a ser coberta nas paredes, nas janelas, por uma cortina de graça. Não para esconder o erro, não para ocultar aquilo que precisa ser mudado, mas para proteger as pessoas enquanto elas são transformadas. A graça de Deus é isso. Ela não encobre o erro para dizer, vou botar aqui debaixo do tapete, mas ela te protege enquanto você é transformado. Essa é a diferença entre viver debaixo da lei e viver na graça. A lei expõe, né? Ela tem essa capacidade de mostrar, mas a graça transforma. E é exatamente isso que Jesus faz nas nossas vidas. O que Deus quer verdadeiramente são famílias transformadas pela graça. Deus não quer que a lei tente te transformar. Transformação pela lei é uma transformação forçosa, custosa, penosa com o seu esforço, cansativa, esgotante, porque você nunca se sente suficiente. Você tem que estar sempre devendo alguma coisa, mas o que Deus quer é que a sua família seja transformada pela graça. Falar um pouquinho da minha família, eu tenho uma família abençoada. Nós não somos perfeitos, nem somos uma família perfeita, mas nós temos nos deixado ser transformados. E fizemos uma escolha de colocar Jesus no centro da nossa família. Então, quando a gente fala de famílias cristãs, eu estou falando aqui com talvez quase 100% das pessoas que
querem ter esse tipo de padrão de uma família cristã. E quando a gente fala de família cristã, não está falando de família perfeita. Estamos falando de famílias em transformação. Famílias que avançam em maturidade em especial. Sabe aquelas coisinhas de menino e menina? Você, quando se submete à vontade de Deus, você amadurece. Você renova a sua mente, você amadurece. E a gente crê que Deus tem restauração profunda nas famílias. A gente ouviu isso aqui, Maurício falando nessa série, de que transformação aos olhos de Deus não é levar a você a ter a mesma coisa que era antes. Quando você vê a história de Jó, a restauração da saúde, da prosperidade financeira dele, não voltou a ser o que era. Aquilo ali dobrou. Deus, isso é um exemplo da restauração de Deus. Quando Deus restaura, é sempre para melhor. E se você precisa de uma restauração na sua família, crie uma expectativa de que Deus tem o melhor para ela. Amém? O cristianismo não é sobre aparências, sobre um comportamento exterior. A ostentação nas redes sociais, você mostra aquele comercial de margarina, né? Parece tudo é felicidade. O cristianismo não é isso. O cristianismo fala, você vai passar por lutas, por aflições, mas eu estarei com você o tempo todo. E então, o cristianismo é sobre se tornar parecido com Cristo, semelhante a Ele. A começar dentro da sua própria casa. Semelhante em palavras, semelhante em pensamentos, em ações. É isso que é o verdadeiro cristianismo. É você viver no seu dia a dia como um cristão verdadeiro e genuíno. E isso só acontece com uma ajuda. Só pela ação do Espírito Santo. Uma rendição. Quando você se rende à ação do Espírito Santo, você é transformado. A presença do Espírito Santo em você te conduz a essa transformação. Sem o Espírito Santo, você vai tentar mudar e vai falhar com o seu próprio esforço. Mas sem o Espírito Santo, você até pode prometer, eu vou ser diferente, você vai voltar atrás. Não tem jeito. Com Ele, com o Espírito Santo, nós somos transformados não no nosso comportamento, mas há alguma transformação de dentro para fora. Sabe, Deus começa e gosta de trabalhar no seu interior, naquele lugar mais íntimo teu. Sabe, Ele vai falando, Ele vai mostrando, vai te fazendo entender no que você precisa mudar. E a aparência, o exterior, ele é secundário. Vai surgir, vai aparecer, mas primeiro algo que precisa estar aqui. E você depende completamente do Espírito Santo, a te guiar, a te ensinar. Então eu coloquei essa frase porque muitas pessoas pensam que a graça é simplesmente uma licença para pecar, para você ocultar as coisas, mas na verdade, a graça é o poder de Deus para nos amar como nós estamos. Deus nos aceita como nós estamos, mas é também um poder para nos transformar e nos mudar quem nós somos. Então, às vezes as pessoas falam assim, essa pessoa está chegando na igreja, está ouvindo sobre a graça, que Deus as aceita como elas são. Sim, mas Deus sempre propõe uma mudança, um progresso, um avanço, a se tornar semelhante a Jesus. Ele é o padrão. Ele é o alvo. É para Ele que eu olho. Não, você pode se inspirar em pessoas, mas Jesus é o padrão. Ele é o seu alvo. Então, não se conforme com quem você é ou com como você está. A graça te aceita como você está, mas ela vai além. Ela é o poder para mudar quem nós somos. Amém? Todos nós, veja bem, todos nós precisamos ser transformados até a vinda de Cristo.
Até o dia que você morreu, Jesus vier buscar a sua igreja. Todos os dias nós precisamos ser transformados. E isso é uma escolha. Deus não faz isso na marra. Deus não invade o seu coração exigindo essa transformação. Ele quer que você escolha viver na prática da palavra, viver nos seus relacionamentos, refletindo o amor dele, a graça dele. E aí eu trouxe para a gente meditar aqui, nessa manhã, um texto lá de João 8, de 1 a 11. É aquele episódio da mulher adúltera, e a gente vai ler junto todos esses versículos de 1 a 11. Diz assim: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Essa história não é só sobre uma mulher. É sobre todos nós. Sobre nossas famílias. Aqui a gente vê 3 personagens, 3 grupos, né? Os acusadores, que está simbolizando a lei. A mulher cheia de culpa e do erro que foi apontado. E Jesus, a graça em pessoa. E essa passagem mostra que Deus está envolvido quando se trata de pessoas transformadas. A lei ali não ia produzir transformação nela. A lei ia matá-la. Ia trazer morte. Mas a gente entende que quando Deus, quando Jesus estava envolvido naquele episódio, ou em qualquer outro da vida familiar sua, coisas vão acontecer para trazer transformação e não morte. Amém? Então eu quero te encorajar nessa manhã a ver como Jesus viu. Ele teve um olhar gracioso, um coração bondoso por aquela mulher. E é o que eu quero te encorajar, extraindo desse texto algumas verdades, alguns princípios que a gente pode extrair para a nossa família. O primeiro deles é esse que está aqui, onde a lei diz: acabou, a graça diz: recomece. Você pode repetir ele comigo? Onde a lei diz: a graça diz: recomece. Os fariseus, aqueles homens acusadores, quando flagraram aquela mulher, eles disseram: acabou, não tem jeito. Eles já decretaram uma sentença. O mundo, às vezes, também faz isso. Sabe, as vozes externas sempre querem te dizer que não há mais possibilidade de conserto. Não há mais possibilidade. É o fim. A lei sempre vai fazer isso, porque eles trouxeram exatamente isso no versículo 5. Eles falaram, na lei, eles foram buscar um recurso
completamente oposto a Jesus. Então eles foram, na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. Só que eles fizeram uma pergunta, eles que não tinham nem noção do que eles estavam fazendo. E o Senhor, o que tem a dizer? E aí veio, em contrapartida, uma voz de graça. Precisamos dar ouvido à voz de Jesus na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar. Era como se Jesus estivesse dizendo assim, querem saber o que eu penso, o que eu vou dizer? Eu penso o seguinte, houve um erro, mas a graça é maior, é suficiente. A graça de Deus é que pode transformar. Lamentações, lá do Velho Testamento, capítulo 3, 22 e 24, eu peguei na versão da linguagem de hoje, porque na linguagem que a gente mais conhece, Almeida Atualizada, diz assim, as misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã. Vocês conhecem, né? Mas nessa versão, olha o que diz. O amor do Senhor Deus não se acaba. A sua bondade não tem fim. A bondade de Deus não decreta um fim. A bondade de Deus é uma vírgula, não é um ponto final. A bondade dele não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. Você pode dar um glória a Deus? E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo que eu tenho. Por isso, confio nele. Amém. As misericórdias, a graça. Essa palavra recede no hebraico, que é misericórdia, graça, amor, bondade. Hoje de manhã foram renovadas. Você tem estoque novo da graça de Deus todas as manhãs. Sabe, Deus não quer te fulminar. Deus não quer mandar um raio na sua cabeça quando você erra. Deus, ele fala, eu vou confiar. Você pode confiar em mim, que eu confio que minha graça derramada sobre você vai te transformar. Amém? A graça se renova a cada manhã, sempre restaura para melhor. Quantas famílias hoje vivem falando diante dos seus erros assim, ele nunca muda, é sempre o mesmo. Outras pessoas dizem, ela sempre faz isso, não vai mudar. Nosso casamento acabou. Esse menino não tem jeito. A gente acaba pronunciando decretos, sentenças. Esses pensamentos, que podem ser palavras, mas muitas vezes são pensamentos, não vêm de Deus. Porque de Deus vem, o que diz aqui Lamentações, um amor que nunca se acaba, uma bondade que não tem fim. Amém? É o que vem dele. Então, se vem esses pensamentos ou palavras não são de Deus, porque Deus nunca trabalha com um ponto final na vida das pessoas. Se você está vivo, acordou nessa manhã, respirou, Deus tem sempre novos começos, recomeço, coisas novas. Em Apocalipse ele diz, faço nova todas as coisas. É assim com o nosso Deus, amém? Ele trabalha com novas oportunidades, com novas possibilidades para a sua vida. E quando se trata de uma verdadeira restauração familiar, Deus precisa estar envolvido. É claro que você pode procurar um terapeuta familiar. Há lugar para isso, sabe? Um conselheiro, um terapeuta familiar. Ou para o seu filho, que seja. Há recursos seculares e naturais que te ajudam. E ajudam mesmo. A gente vê resultados nisso. Mas se você quer mesmo assim algo sobrenatural, uma verdadeira restauração, você precisa envolver Deus. Quando para as pessoas já não há mais possibilidades de restauração, Deus entra no circuito e torna o impossível possível. Nós cantamos aqui, Ele é poderoso. Deus é poderoso, né? E Ele não falha. Ele tem esse poder. Foi assim com aquela mulher.
ela quando chegou ali, ela podia imaginar, é o fim. Não vai ter mais jeito. Daqui eu não saio viva. Não tem futuro, não tenho esperança. E, no entanto, mudou a história dela. A lei queria focar no erro dela, na falha, né? A graça, Jesus, ele olhou e enxergou quem aquela pessoa podia se tornar. Deus nos olha sempre com graça para te aceitar, mas com um olhar assim, eu sei em quem eu posso te tornar. Eu sei que você pode ser transformado. Então, por isso, pare de rotular pessoas da sua família com um fim, um decreto, e comece a enxergá-las baseada no olhar de Deus, alinhando como Deus as vê, e com possibilidade de vida abundante ainda, amém? Segundo ponto, famílias precisam mais da graça de Deus. Todas nós, a minha família precisa da graça de Deus, a sua família precisa. Nós vimos no texto, por quê? Porque a gente erra. Relacionamentos não são perfeitos, porque depende do outro. Tem dia que você está bem, tem dia que você está mal, tem dias que é o outro que não está bem. Então, a gente viu ali, surgiu um erro, uma falha, e todos nós também falhamos. Por isso que a gente precisa mais da graça. Agora, as famílias que a gente tem visto acontecer, elas não foram destruídas por falhas, porque isso todas têm. O que quebra uma família não são os erros menores ou maiores. Elas são destruídas por orgulho, por falta de perdão, por uma necessidade de estar certo, estar com a razão. Isso destrói famílias. Vou trazer uma ilustração para você. Imagina dois esportes que a gente conhece. Um jogo de tênis. Você vai poder comparar um com o outro. Um jogo de tênis é uma competição. O que está aqui dá uma raquetada para o outro não pegar. E ele sair vencendo. O que está aqui não colabora que a bola chegue na mão do outro, não é? Esse é o jogo de tênis. É um querendo vencer o outro. Agora, traz essa mesma ideia para um frescobol. Quem gosta de frescobol na praia? Eu tenho as raquetes lá, mas só lá. As raquetes estão lá. Mas os filhos, os netos gostam de brincar de frescobol. O frescobol já é diferente. Você dá uma tacada para a bola ir na mão da outra pessoa. Você nunca quer que ele saia desesperado para pegar a bola longe. Você faz de tudo para acertar. Já não é uma competição, é uma cooperação. E casamento, relacionamento, tem que ser visto como um frescobol. Não são duas pessoas competindo, não é um time contra o outro. São pessoas que colaboram. Se um erra, o outro não ataca porque o outro errou. Ele ajuda. A palavra de Deus diz lá em 1 João 3,18, filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade, na prática, né? Erros e falhas, elas vão acontecer na sua família, na minha, talvez diariamente, mas tem um remédio para erros e falhas. Eu fiz uma equação desse tratamento para erros e falhas. É assim: perdão de uma parte que falhou, né? E mudança, metanoia, perdão da parte que sofreu e metanoia da outra parte e amor em ambos. Você pode perceber isso? Se houver perdão liberado para quem falhou e tiver uma decisão de mudança de quem falhou, misturado com o amor de ambos, você cobre
todo tipo de erro ou falhas. Então, você pode repetir comigo isso aqui? Erros e falhas têm um remédio. Fala comigo. Perdão, mudança e amor. Pode ser um pouquinho melhor. Vamos lá. Perdão, mudança e amor. Gente, isso não tem falhado na minha vida. Eu tenho um jeito de ser que eu não sei se é meu, por natureza, da forma como eu fui criada, ou se já foi Jesus ao longo, né, dos meus 66 anos trabalhando em mim. Mas eu não consigo guardar mágoa. Não consigo. Me dá indigestão. Então, eu tenho que resolver falando. Se for preciso, me perdoa. Ou então, preciso ouvir o seu perdão aqui agora, me pedindo. Eu, às vezes, quando eu era recém-casada, depois que os filhos nasceram, eu não tinha nem tempo de fazer isso pela madrugada, né? Porque era só cuidando deles. Mas quando era só eu e Maurício, eu falava, eu não vou te deixar dormir enquanto a gente não ficar bem um com o outro. E a gente liberou perdão, recebeu perdão, mudamos na maneira de ser um com o outro e deixamos o amor de Deus fluir, sabe? Ali, tratando. Por isso que famílias, às vezes, não conseguem se manter, porque não entendem a importância do perdão. Não entendem que Jesus precisa derramar mais graça na família. Amém? Então, o outro ponto é exatamente isso. Jesus é gracioso e benigno. Foi assim, dessa forma que a gente viu Jesus se apresentando àquela mulher. Gracioso, benigno. E eu gosto da definição de benignidade. É um elemento do fruto do Espírito, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os elementos do fruto do Espírito, é a característica, o caráter do nosso Deus, que agora habita em nós. Mas a Bíblia descreve Deus como um Deus benigno. O que é essa benignidade? Eu fui buscar, assim, algumas definições, juntei elas e saiu dessa forma. A benignidade de Deus revela uma capacidade de ser bondoso, mesmo quando seria justificável agir com severidade. Seria justo agir no erro daquela mulher com a lei? Seria, porque ela errou. Mas benignidade é isso, essa capacidade de ser bondoso, quando seria justificável agir com severidade. A benignidade envolve uma disposição constante de agir em amor, em generosidade, em paciência de ver essa transformação acontecer. É dar novas chances, sabe? Novas chances que nunca esgotam. Então, esse é Deus. Ele dá todos os dias, quando Ele renova a graça, novas chances. E essas chances nunca esgotam. Então, aquela mulher que foi levada até Jesus, porque o texto diz, trouxeram ela à presença dele. Ali foi o lugar mais seguro para ela ser colocada. Se Jesus não estivesse ali ensinando aos discípulos naquela escadaria, se a presença dele não entrasse no circuito dali, naquela circunstância daquela mulher, era o fim dela. Mas a benignidade encontrou o lugar de alcançar aquela mulher. E ela foi levada até a graça em pessoa. E isso mudou tudo na vida dela. A gente não sabe o fim dessa história, porque os homens não queriam dar nenhuma chance a ela. Por eles, ela já estava condenada. Muitas vezes, mágoas, ressentimentos, eles passam a ser essas condenações, sabe, sem possibilidade alguma de chance de uma reconstrução, de uma restauração. Mas quando Jesus entra no ambiente, a condenação sai
e a graça se manifesta. Amém? Olha, você agora vive na dimensão dessa nova era da graça, disponível o tempo todo para você. A Bíblia diz em Romanos, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então você levante a sua mão e diga, eu não tenho culpa nem condenação. Jesus já me justificou. A graça em pessoa se manifestou na minha vida. Amém? Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Amém. 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 Observe só. Jesus não ignorou o pecado. Ele não fez isso. Ele só simplesmente não destruiu a pessoa. E nós também devemos ser assim com a nossa família. Valorizarmos mais as pessoas do que os conflitos, do que as diferenças, do que os erros. Ele disse para ela um final muito interessante. Eu não te condeno. Vá e não peque mais. Então, ele perdoou, deu uma nova chance, ele entregou esse presente da não condenação. Era um presente, eu não te condeno. Mas, por fim, propôs um arrependimento, uma mudança de mente, metanoia. A partir dali, a graça ia transformá-la. Amém? A graça de Deus é assim. Ela aceita a pessoa, dá nova oportunidade e libera poder para uma mudança, para uma transformação interior e graça na nossa família. Então, da mesma forma, não é a gente passar a mão na cabeça, ignorando os erros. Não é isso. É você viver sem julgamento, sem cobrança, sem discussão. Porque ninguém muda ninguém. Nem você consegue mudar seu cônjuge, nem seus filhos. Mas a graça, ela é capaz de mudar. Eu conto isso sempre lá na escola bíblica, lá no college, quando eu dou aula. Eu conto que logo quando eu me casei, as coisas que eu olhava para o Maurício, que eu queria que ele mudasse, eu orava, pedindo a Jesus para mudar ele naquilo que eu achava que não estava bom. E quanto mais eu cobrava dele, quando a gente tinha lá as nossas DRs, né? E ele mais empacava. Aí mesmo que pode esperar que nem mudança, vai vir coisa pior na base da cobrança. Até um dia que eu li um livro. Naquela época, esse livro estava muito assim, todo mundo lia, era um livro chamado O Poder da Mulher que Ora. Aí eu falei, esse livro é para mim, ele deve ter uma oração que faz mudar marido. Eu vou ler, eu vou encontrar, tem aqui a minha resposta. E, por incrível que pareça, eu comecei... Esse livro hoje tem o poder da mulher que ora, o poder do casal, dos filhos. Ele entrou para outras linhas. Mas aí, aquele livro, primeiro, eu fui buscando, sublinhando, e eu vi que quem precisava mudar era eu. E eu mudei da seguinte forma: eu vou amar. Eu simplesmente vou amar. E quanto mais eu amava e menos cobrava, mais eu via mudança nele. Então, isso também foi um aprendizado. E eu lembro que eu era muito sensível, tudo eu chorava. Eu vivia chorando no início de casamento por causa desses problemas, de querer mudar ele. E o Maurício tem um sono levíssimo, mas muito leve, até hoje. Eu, às vezes, levanto cedinho, tento, mas um rangidozinho no piso. Ele, onde você vai? Eu sei que ele já está acordado. Então, qualquer coisa como acordava ele, e se eu ficasse com o nariz um pouquinho entupido, ele não conseguia dormir. E naquela noite, uma noite, eu não botei um remedinho para desobstruir
o nariz, devia estar respirando, mas não vou dizer que eu estava roncando não, tá, gente? Não era ronco não, era só o nariz entupido. Mas aí eu só ouvi ele botar a mão assim e disse assim, para de respirar. Aí eu assim, como assim? Ele quer que eu morra. Aí eu chorei a noite toda, por causa daquela frase. Eu não consegui filtrar e entender que aquilo era assim, vira para o outro lado, levanta, vai no banheiro, lava o seu nariz. Ele quer que eu morra. E aí, isso que eu digo, Deus me transformou, porque eu passei a ter uma pele um pouco mais grossa, não tão sensível para coisas pequenas, sabe, por coisas que a gente pode relevar e viver feliz. E eu percebi que eu não mudaria ele. Ele também devia ter muitas questões que precisava que eu mudasse. E a gente decidiu só se amar, se respeitar, se aceitar e deixar o Espírito Santo, né, nos transformar. Então, julgamento, cobrança, isso vira discussão e não te leva a lugar algum. Então, faça assim, ó. Confronte comportamentos, sabe? Às vezes, aquilo não está legal mesmo, mas reforce junto à identidade. Isso é muito válido para filhos. Sabe, você não pode destruir a identidade da criança. Você corrige o comportamento, mas mantenha em alta quem elas são. Sabe, as crianças precisam muito ouvir e ser reforçada a identidade delas. Você é um bom menino. Você teve uma atitude que não foi legal. Aí é diferente do que dizer, ô menino ruim e mau. Isso ecoa muito depois no coração de muitas crianças. Então, reforce a identidade. Faça isso com amor. É esse ponto agora. O amor como estilo de vida. Não um amor teórico, a gente viu aqui, não de palavra, não de boca para fora, mas como um estilo de vida. Eu sou uma mulher cristã, então eu amo. Porque aqui a Bíblia diz, Romanos 13:10, diz, o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. A nova aliança, a lei que nos rege é a lei do amor, do espírito da vida e do amor. São 2 os mandamentos. Você já ouviu isso aqui dezenas de vezes. Quero só saber se você sabe onde está. Onde estão os 2 mandamentos da nova aliança? Quem sabe? Ninguém. Não, pode falar, não é pegadinha do pastor Fragale, não. Os 2 mandamentos, pastor João já falou aqui, crer e amar. Mas onde é que está? 1 João 3:23. Então fala comigo. 1 João 3:23. O apóstolo João diz, e o seu mandamento é este, já não mais os 613, o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Crer e amar. Isso significa que você não precisa vencer nas discussões, ter razão o tempo todo. Você precisa amar. Amar, você está cumprindo o mandamento. E amar não é um sentimento, é uma decisão. É responder com mansidão quando você quer gritar. É perdoar quando você quer se afastar. É continuar ou permanecer quando você quer desistir. Isso é amar. E na dúvida do que fazer, não sei o que eu faço, ame. O amor nunca falha. Que ponto? O perdão é a ponte que sustenta a família. Você pode falar isso comigo? Esse 5º ponto aqui no slide, por favor. Perdão é a ponte que sustenta a família. Amém. Se existe algo que sustenta uma família saudável, é o perdão. E isso tem sido uma chave
para muitos casamentos. Sem perdão, as mágoas viram muros, barreiras, às vezes até fortaleza, que ninguém entra, ninguém sai. E o amor esfria. Com perdão, o coração fica leve. Sabe, sai um peso das suas costas, uma mochila de pedra. Quando você libera perdão, recebe perdão. Isso faz com que o amor amadureça. Sabe, eu perdoei. E hoje já nem tem muito o que perdoar, porque já quase não tem mais falhas. Porque a gente amadureceu, cresceu, já age da forma certa. Amém? Eu li uma frase, achei ela muito interessante. Você nunca vai perdoar alguém mais do que Deus já te perdoou. A sua dívida era enorme. E Deus já te perdoou. E agora te deu essa capacitação para perdoar. Amém? Então, para a gente concluir, eu queria voltar naquela imagem da casa, aquela primeira casa, e fazer uma pergunta a você. Que tipo de casa você está construindo? Essa casa hoje, uma casa de vidro, que tem exposição, julgamento, cobrança. E essa casa comandada por uma lei pesada, dura. Aqui, a outra casa, que agora a gente já sabe, ela tem uma cobertura, né? E ela está ali não para esconder os erros, mas para proteger essa exposição, enquanto pessoas são trabalhadas, transformadas. Veja só o que diz 1 Pedro 4,8. A gente lê esse versículo e a gente passa por cima dele. Diz assim: acima de tudo, acima dos erros, acima das decepções, acima de tudo, porém, tenham muito amor uns, não é pouco não, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Amém? Então o amor cobre, a graça cobre. Toda família deveria se decidir revestir a sua família com a graça, né? Não viver mais pela lei, mas está vivendo pela graça. Deus está chamando famílias para um novo tempo. Não é à toa que nesse mês nós decidimos falar de família, porque as estatísticas mostram que não é diferente o que acontece em famílias cristãs dentro da igreja com o que acontece lá fora. E você precisa entender que a sua família não é só você e seu cônjuge, há um trio, né? Há Jesus envolvido nisso, uma aliança dele com a sua família. E se você colocar ele no centro da sua vida, sabe, amar a Deus, amar a palavra, buscar, se envolver, ser feliz vivendo em comunidade, servindo a Deus, você está colocando, chamando a Deus para entrar e fazer um novo tempo na sua família, que diferencie, que saia dessa referência mundana de divisão, de briga, de discussão. É sogra que não se dá com nora, é filho que não respeita o pai. Saia desse ambiente, libere perdão se for preciso. É tempo de recomeçar a igreja. É tempo de perdoar. É tempo de restaurar e de amar de verdade. Talvez, eu não sei, você precise liberar perdão ou, né, receber perdão, parar de julgar, dar uma nova chance, não sei, porque eu vejo Jesus ali diante de uma coisa tão grave que era o erro daquela mulher, ele dando uma nova chance. Quem somos nós para decretar o fim na vida de pessoas, sermos tão duros? Lembre-se, onde a graça entra, a história muda. Nunca mais esqueça dessa história. Ela não tem nada a ver com o adultério, com uma mulher, ela tem a ver com a graça sendo derramada e mudando uma história, mudando o rumo daquela vida. A graça de Deus é suficiente, ela é renovada toda manhã para você.
E a sua família pode ser o próximo testemunho disso. Amém? Eu queria que você repetisse comigo essa oração final aqui. A gente vai ler ela, depois eu vou, na forma de oração mesmo, mas depois eu vou orar por vocês, cada uma dessas famílias. Mas ore comigo o que diz aqui. Você não vai fechar seus olhos, que você vai ler, mas você pode levantar suas mãos. Sabe, foi comprovado cientificamente que essa postura, só de você fazer assim, só de você fazer uma rendição, incrivelmente foi constatado por ressonância magnética que o lobo frontal se enche de fluxo sanguíneo. Só por uma postura de rendição. E quando a gente ora, aqui, que é o lobo frontal, é o lugar das decisões, das mudanças. E isso sendo irrigado traz clareza. Sabe, Deus nos criou perfeitos. Então faça dessa oração assim, uma rendição. Levante suas mãos e fale comigo assim: Senhor. Vamos ler juntos para ficar melhor, tá? Senhor, ensina-nos a viver com a Tua graça dentro da nossa casa. Tira de nós o julgamento, o orgulho e a dureza de coração. Nos dá um espírito de amor, perdão e transformação. Que nossas famílias sejam ambientes de vida e não de condenação. Em nome de Jesus, amém. Amém. Fica de pé. Amém. Amém. Pai querido, eu oro pelas famílias que estão aqui representadas. Pode ser que esteja um marido, ou uma esposa, ou ambos. Pode ser que esteja um filho. Estou me lembrando aqui de uma jovem aqui da Vibe, que ora pela libertação dos seus pais, envolvidos com feitiçaria. Talvez ela esteja aqui. Você, jovem, que está aqui, ore pelos seus pais. Pai querido, nós oramos em concordância, como família de Deus que somos, como cheios da autoridade que Jesus nos concedeu. Ele deu essa chave da autoridade do nome de Jesus para usarmos com fé de que Tu tens poder. A graça é o poder para nos aceitar como estamos, mas é o poder para nos transformar famílias, fazer com que o amor predomine. Senhor, eu oro para que famílias aqui sejam restauradas. Se estão vivendo dias felizes, Tu tens mais, ó Deus. A sua medida é abundante, é transbordante. Senhor, renova o amor, renova o perdão, renova a paciência, renova o olhar bondoso. Senhor, queremos ser como Jesus, semelhantes a Ele. Ele não nos condena. Portanto, Senhor, não queremos ter olhos de julgamento, de acusação, mas de graça. Senhor, que a gente possa ser luz para o mundo. Sabe, cada família aqui, lá no ambiente onde elas vivem, Senhor, que seja uma boa notícia para outras famílias. Quando Jesus entra, quando a graça entra, a história muda. A história muda. Vidas são transformadas, casamentos são mudados. Nós cremos nisso, Jesus, nós cremos. E estamos na dependência do Teu Espírito Santo para operar em cada um de nós. Trazendo, Senhor, a Tua graça. Quando você, Jesus, nos transforma, é algo leve, é algo fascinante, Jesus, de ver como Tu és bom, como a Tua bondade e a misericórdia nos segue todos os dias. Ah, Senhor, obrigada, obrigada, obrigada. Você pode levantar suas mãos e agora agradecer.
Senhor, obrigado pela tua graça na minha vida, na minha família. Fala assim comigo, eu abençoo a minha família. A minha família é abençoada. É uma família de Jesus. Diga assim, a minha família pertence a Jesus. Não abro mão. Não é um ponto final. Se ela ainda não pertence totalmente, Deus tem mais. Aleluia. Aleluia. Nas ruas da cidade, outro nome igual não há. Sobre minha família